Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Pablo e sou responsável pela nossa reflexão do dia de hoje. Vamos falar sobre servir é fazer luz. Eu extraí essa reflexão da revista Reformador, abril de 2008. Essa revista é um dos periódicos, ou um dos 5 periódicos mais antigos do mundo em circulação. Ela é inclusive mais antiga que a Federação Espírita Brasileira. O ano de 1883, a sua fundação, da revista Reformador, que até hoje está em circulação. E o título lá do capítulo de 2008, dessa reportagem, desse artigo, é do Evangelho Redivivo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Então, extraído do Evangelho de Jesus, lá em Mateus, do capítulo 17 e 20, com o propósito de debelar o pessimismo, o desânimo, a incerteza, a hesitação, Jesus nos ensina que: se tiveres de fé como um grão de mostardas, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Todo mundo já ouviu essa passagem, é uma passagem muito bem conhecida e de fácil entendimento. Então aqui a gente vai refletir sobre algumas passagens, alguns entendimentos, algumas reflexões sobre isso. O interessante, o legal, é que as passagens elas são interpretativas. A gente consegue extrair vários ensinamentos das passagens de Jesus. E lá, então, nós vamos encontrar bastante vezes Emmanuel falando sobre a fé. Para quem vai lembrar de Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier e publicou tantas obras, quem vai lembrar lá do filme, quando ele encontra com Chico Xavier pelas primeiras vezes, e ele pergunta, se ele gostaria de publicar escrever alguns livros com ele, e daí ele fala: sim, gostaria. Então você vai ter que ter 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. É esse Emmanuel que nos traz tantas coisas, tantas informações e acrescenta sobre o Evangelho de Jesus. Mas por que será que ele tem tanta facilidade, parece, de falar sobre Jesus? É porque Emmanuel ele teve algumas vidas como religioso da Igreja Católica. Uma delas foi no ano 437, como São Regímio, bispo de Remis. Foi também padre Manuel da Nóbrega, foi padre Damiano. Isso a gente vai encontrar lá no livro Renúncia, para quem já leu as obras de Chico Xavier. Padre Damiano no ano de 1613, na Espanha, na igreja de São Vicente de Paula. Foi também Jean-Jacques Tourville, nascido no século XVIII, na França. Esse Jean-Jacques, nessa vida, ele cuidava das acomodações do Papa da época. E foi também Padre Amaro, que nasceu e viveu no Pará, depois acabou morando também no Rio de Janeiro e foi contemporâneo de Bezerra de Menezes, naquela época. Então, por isso, ele tem tanta facilidade de falar sobre o Evangelho, interpretar e ainda trazer mais coisas da mensagem de Jesus. Então, falando Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai dizer o seguinte: munidos de fé sincera, estaremos em condições de atravessar esses difíceis momentos de transição do orbe terrestre, bem como triunfar nas provas e expiações rumo à iluminação espiritual. Muito atual essa mensagem. Nós passamos por justamente esse momento de transição planetária. Para nós espíritas, os acontecimentos atuais, a pandemia, todos o que acontece em torno disso, as consequências, não é muita surpresa. Nós já esperávamos algo do tipo. Então, Allan Kardec trouxe já pluralidades dos mundos habitados, que o mundo também evolui, que ele se transforma, que passa por algumas fases. E o nosso mundo está mudando. E nós temos que mudar junto. Então,
nessa transição aí, nós vamos exercitar muito a nossa fé. Nós vamos provar a nossa fé. Daí ele continua na mensagem. É preciso procurar as águas vivas da prece para lenir o coração. Mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino de Deus na terra. Vejam que interessante aqui. Cabe destacar aqui os braços. Então, começando a falar sobre a fé em especial, a fé ela necessita ação, necessita movimento. Não é só cultura, não é só o conhecimento das escrituras, a reflexão, o sentimento, que faz parte do processo. Mas ela se realiza também, além do raciocínio, na ação, no braço, no movimento, na execução do bem. É ali que a gente alimenta a nossa alma, é ali que a gente vai exercitando e fortalecendo a nossa fé, que é uma construção íntima e que às vezes é demorada. Muitas pessoas até nascem já parece com mais fé do que outras, mas porque já exercitaram e construíram isso em outras vidas. Já trazem isso com elas. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos, a da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Vejam que é tudo atual, né? Preconceito, interesse material, o orgulho e o egoísmo, que é a chaga da humanidade, a cegueira do fanatismo, tanto religioso como político, de todas as formas. Então, a fé, ou as montanhas que a fé vai transformar, são essas coisas na nossa prática, no nosso dia a dia. Enquanto nós não nos transformarmos, a gente não vai conseguir consolidar, exercitar ou criar uma fé. Por que nós precisamos da fé? Porque os momentos difíceis vão acontecer. São os momentos que o planeta está passando. São necessários para o nosso aperfeiçoamento. São inevitáveis. Então, como nós estamos no meio desse processo, nós precisamos ter fé, exercitar a nossa fé, chegar à fé, trabalhar para ter fé, para que a gente passe isso o melhor possível. Porque, inevitavelmente, nós vamos passar. Uma lembrança que eu tive quando estava pensando sobre esse assunto foi no filme do Paulo de Tarso. Ele está já na Netflix, né? Paulo, Apóstolo de Cristo. Para exemplificar aqui a fé, para quem já assistiu o filme vai lembrar, ou já leu o Paulo Estevão, né? Ou conhece a história de Paulo, vai ser lá um momento em que Lucas estava preso, porque ele trazia as cartas de Paulo, né? Paulo ia escrevendo, entregando para ele. Numa dessas que ele entrou na cadeia lá, prenderam ele. E ele estava junto lá com o pessoal, com os cristãos, e eles perguntaram: mas Lucas, o que nós estamos fazendo aqui? O que vai acontecer com a gente? Aí ele diz: amanhã tem jogos. Aí esses jogos eram onde eles eram colocados num circo onde tinham leões. E o público ficava lá olhando eles serem devorados. E aí eles ficaram chocados, daí ele falou: não, vamos dar as mãos aqui, vamos rezar, porque vai doer, mas vai doer uma vez só. Depois nós vamos voltar para a verdadeira vida, e aí nós vamos estar bem, vamos estar em casa. Olha só o exercício da fé. Eles oraram com ele. No outro dia que eles foram entrar no circo, o Lucas não estava mais ali, porque ele foi chamado para fazer a cura, ele era médico, né? Foi curar a filha do organizador da cadeia lá, mas mostrou a cena dos cristãos entrando na arena. Ninguém empurrava, eles abriram os portões de grade, eles foram entrando tranquilo, como não foram desesperados, porque eles tinham a certeza da fé. Já não é mais quando eu digo eu acredito, eu creio, eu sei. Então ali eles tinham fé em Deus, fé em Jesus,
nas palavras de Lucas e de Paulo que escrevia as cartas. Então é essa fé que nós vamos construir de acordo com as nossas obras, de acordo com as nossas leituras, perseverando, persistindo e trabalhando em nós mesmos isso. Para que a gente chegue, olha só, como esses cristãos. E atualmente, por coisas pequenas, a gente se desespera, duvida de Deus, duvida das pessoas. Então aqui a gente está falando de fidelidade, que é uma palavra pouco usada atualmente. Pessoa que é fiel. Tem alguns adesivos que dizem, né? Deus é fiel. Mas nós somos fiéis a Deus? Então nós temos fé em Deus, que foi quem nos criou e que é perfeito. Então muitos dos nossos problemas hoje, de ansiedade, de perturbação, é a nossa falta de fé, de busca de fé. Né? Então a gente tem que buscar a fé, construir ela. Deus não vai nos dar fé, ou um amigo não vai nos dar fé, o pastor não vai dar fé, o palestrante espírita não vai dar fé, o padre não vai dar fé para ninguém. Jesus não trouxe a fé para ninguém. Ele traz a oportunidade e mostra como construir a sua fé. E isso é intransferível. Cada um constrói a sua fé, no seu tempo, da sua capacidade. Basta a gente querer e exercitar. O outro exemplo interessante que Paulo, no final do filme, está conversando com esse senhor que era o gerente ali da cadeia, agradecendo, né, que Lucas curou a filha dele, a esposa dele agradecia. E ele não entendia, né, como é que eles conseguiu ficar tão tranquilo assim, sabendo que iam morrer e que a vida era tão frágil, né? Daí ele explicou para ele que a vida é como se a gente pegasse com a palma da mão no mar, assim, a água, e logo a água já voltou para o mar, né? E assim é a nossa vida. Ela se escapa numa rapidez que a gente não percebe, ela é muito rápida, mas a gente volta para o mar, volta para a verdadeira vida. Então, uma vida, ela é muito rápida no infinito, na imortalidade da alma. Então, Jesus já estava, desde aquela época, nos confortando, nos trazendo que a gente deve aproveitar essas experiências aqui na Terra, principalmente as difíceis, né? Essas oportunidades de aprendizado que nós, como espírito imortal, temos nessa nossa escola. E não perder a esperança, não perder a fé de que a vida não é essa aqui. A vida lá que nos espera é outra vida, que é a verdadeira vida. Esse é um estágio necessário, difícil para todos nós, mas necessário. E finalizando no livro Ceifa de Luz, Emmanuel vai fazer uma citação do apóstolo Paulo, da mensagem. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Mas, para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Isso está em Paulo, Romanos 14:1, que é o título da nossa reflexão. Servir é fazer luz. Não tem outra forma de eu conseguir fortalecer a minha fé se eu não servir a alguém, ao próximo, à sociedade, à comunidade, ao meu irmão que está no lado. É servindo, é na atitude, no bem, em que eu crio e fortaleço a minha fé. Não é só lendo, não é só refletindo, não é só assistindo palestra. É servindo ao outro, é me colocando à disposição para o outro, é agindo em benefício do outro. Porque assim nós estamos cuidando dos nossos irmãos. É como se Deus, nosso Pai, pedisse para nós, às vezes mais velhos do que outros irmãos, cuidar do irmão pequeno em casa. Nós temos essa responsabilidade de cuidar de nós e de nossos irmãos. Nós temos um compromisso como co-criadores de Deus dentro da sociedade. Porque Deus age pelas pessoas. Ele não vem pessoalmente. Ele utiliza de nós, trabalhadores, para fazer as coisas. Importante, né? Reflexão. Então, espero que todos estejam bem, fiquem bem e que todos nós possamos servir e fazer luz. Até a próxima reflexão.